Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Robson Gili, aqui com você, sempre com questões de concurso, português, matemática, informática e direito administrativo. Hoje vou trazer uma proposta um pouco diferente, vou trazer um conteúdo de matemática, uma aula de matemática para você. Aí você está se perguntando, vai ser aula do quê? Bom, como você viu no card, vai ser aula de conjuntos numéricos, tá? Nós vamos ver os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números reais. Nós vamos aprender hoje todos eles aqui nessa aula, tá bom? Mas antes, não se esqueça de curtir. Eu preciso muito da sua ajuda a comentar e principalmente se inscrever. Isso, estou querendo bater uma meta e a sua inscrição é muito importante para essa meta, tá bom? Então me ajuda aí. Se de repente você quiser dar uma outra ajuda, você pode fazer aquele pix maroto profrobsongili@gmail.com. Sem mais delongas, vamos para a aula? Vamos lá então. Conjuntos numéricos, essa é o começo aqui. Vamos lá, ó. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números, tá? Então é sempre número, por isso que é conjunto numérico. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e também os complexos, tá? Então, se de repente cair alguma questão falando, os conjuntos numéricos são o quê? Eles são formados por números, né? Os seus elementos são números. Bom, como é que surgiu? Esses conjuntos foram surgindo e se desenvolvendo conforme a necessidade humana. O ser humano, ele começou a acumular coisas, né? Então ele precisou contar, ou então ele precisou também fazer cambiação, né? Fazer troca, fazer essa barganha. Então ele precisava contar, ó, eu tenho um de tal coisa e você tem um de outra coisa, então vamos trocar um por um, ou então o meu que é um, vale dois do seu, e assim eles foram trocando, né? Conforme foi passando a história. Caminha com a história da matemática, tá? E aí depois vieram outros pensadores da matemática que fizeram esse desenvolvimento. E aí nós chegamos nesses números com esses conjuntos numéricos. Agora vamos conhecer uns um por um, né? Aliás, vamos conhecer um por um? Vamos lá então. Conjunto dos números naturais aqui, ó, o primeiro desses dos conjuntos numéricos. É o conjunto do número natural. É representado por N, né, como você pode ver aqui. Aqui está o N maiúsculo, só que ele tem um detalhezinho aqui um pouquinho maior quando você vê em alguns livros, em algumas grafias, tá bom? Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero, tá? E ele é infinito, então ele vai 1, 2, 3, 4 e assim até na hora que você cansar, tá? Mas mesmo assim ainda não acaba, né? Você cansando e ainda não acaba. No conjunto dos naturais, há apenas números positivos, né? Que é aquele número que a gente pode colocar com sinal de mais aqui, só que ele não precisa aparecer, tá? Mais, certo? Além do zero. Nele, um novo número sempre pode ser obtido ao adicionar uma unidade ao número anterior. Então, a fórmula para você achar um número natural é essa aqui, ó, n minúsculo mais 1. Então, vamos supor, você pensa lá no número 35, sei lá, coloca lá. Aí você coloca, o n seria o 35, certo? Que é a nossa incógnita. E aí você quer achar um número posterior ao número 35. É claro que a gente já sabe, né? Porque já está no nosso inconsciente. Aí você faz o n mais 1, que vai ficar 36, certo? Por isso que é essa fórmula aí. Vamos lá então, ó. E aí nós temos também os subconjuntos dos números naturais, que aí vem esse n maiúsculo com asterisco, significa o quê? Significa conjunto dos números naturais não nulos,
certo? Ou seja, sem o zero, tá? Então, se vai aparecer, de repente, esse n com o asterisco, quer dizer que são os números naturais, né, os números positivos naturais não nulos, que não tem o zero, tá? Então, aí assim por diante, vai 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Se aparecer um n maiúsculo com um p minúsculo, é o quê? É os números naturais pares, né? Esse p de pares aqui, ó, p de pares, né? Então, começando pelo zero, 2, 4, 6, 8, e a fórmula dele já é esse 2n aqui, né? Então, nós temos essa fórmula aqui, tá? 2n, para poder achar. Já o conjunto dos números ímpares é representado aqui ó, por n e esse minúsculo. Então, ele vai aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9. A fórmula dele é 2n mais 1, né? E que significa que você vai conseguir encontrar através desses dois n's, tá bom? E aí, nós também temos esse p aqui, que é o que? Significa os números primos, tá? Os números primos também fazem parte dos números naturais, que são aqueles os números que é dividido por ele mesmo e por 1, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, né? Porque se você for pegar, por exemplo, o 14 já é dividido por 1, por 2, por 7 e por ele mesmo. Então, já não pode ser número primo. O 15 também é dividido por 1, por 13, pelo 1, 3, 5 e 15. Né? Então, já também não pode. E assim por diante. Então, para achar um número primo, é só um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Vamos lá para o próximo conjunto? Conjunto dos números inteiros é o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Ele é representado aqui, ó, por esse z, que também tem um outro detalhezinho, né? É um z com uma barrinha aqui do lado assim, né? Mas vamos deixar só o z aqui mesmo. Reúne os elementos dos números naturais, então ele pega o número natural, vamos colocar assim, então, se o número natural é 1, 2, 3 e assim por diante, e aqui está o conjunto dos números naturais, né? Vou colocar esse n aqui dentro também. Já os inteiros, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o menos 1, menos 2, menos 3, né? Na verdade é ao contrário, né? Eu tinha que colocar o contrário. Vou apagar aqui, vou colocar o contrário, é melhor, para ficar mais visível, né? Mais inteligível. Vamos lá, então. Aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Ainda não troquei a borracha aqui. Caneta, isso. Aí então vai ficar, ó. Então vai ficar asterisco no começo, né? Menos 3, vírgula, menos 2 e menos 1. Então, isso aqui tudo com o zero também, né? O zero tanto faz em ambos. Vai ficar aqui, ó, conjunto dos números inteiros, certo? É possível obter sempre um sucessor ao adicionar uma unidade ao elemento anterior. Também é possível obter sempre um antecessor ao subtrair uma unidade do anterior. O conjunto dos números inteiros é infinito também, tanto no sentido dos negativos como dos positivos. Então, agora ele é infinito para o lado positivo, 1, 2, 3 e até, né, cansar e mesmo assim ainda tem número, e também negativo. Os números inteiros, ele começou a surgir esse grupo, por quê? Porque as pessoas começaram a acumular riqueza, como eu disse lá nos números naturais, só que aí começou a também acumular dívida, e aí eles precisavam representar, também fazer esse conjunto numérico com esse negativo, e foi aí que surgiu os números inteiros, tá? Que são representados pelos negativos, né? A pessoa estava devendo 3, devendo 2, devendo 1. Tá? Nós também temos subconjuntos dos números inteiros, certo? Que é o z com asterisco, que é aquele representado, e aí ele já engloba todos, né? Ele engloba os negativos sem o zero, tá? Pode ver que não tem zero aqui, ó. Chega, aliás, é aqui, né? Aqui. Não tem zero. Do menos 1 vai para o 1, tá? Então, z com asterisco é o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero.
Esse z com mais já significa os positivos, né? Que pode também ser os naturais. O z com asterisco mais, ele é aliás, e com zero também, né? E o z com asterisco mais, eles é somente os números aqui naturais positivos, certo? Do conjunto natural positivo. O z com o sinal de menos é os números negativos com o zero, né? Conjunto dos números inteiros com o zero. E o z com asterisco e o sinal de menos é os números negativos sem o zero, tá? Então, se aparecer, é claro, é um pouco complicado de olhar assim e já aprender de uma vez? É. Mas conforme você vai, se você quiser repetir a aula, você vai repetindo e vai ficando mais gravado na memória, tá? Então, z com sinal de mais é o conjunto dos números naturais positivos com o zero. O z com asterisco e o sinal de mais é o conjunto dos números inteiros positivos sem o zero, tá? Então, seriam os números naturais positivos. O z com o sinal de menos é os números do conjunto inteiro negativo, tá? Com o zero. E o z com asterisco e o sinal de menos são os números do conjunto inteiro negativo sem o zero, tá bom? Então, colocou o asterisco, sai o zero, sem asterisco tem o zero. Vamos lá para o próximo, então? Vamos lá. Conjunto dos números racionais, representado aqui pela letra Q, que também tem aquele cortezinho assim, tá? E reúne todos os números que podem ser escritos na forma de A sobre B. Aí você já vê, lá vem você com letra. Bom, então vamos colocar em números aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que vamos supor que o A é 1 e o B é 2. É isso, entendeu? 1 sobre 2 e assim por diante. Sendo A e B números inteiros, tá? E B é diferente aqui, ó, esse símbolo aqui é do diferente, né? É esse. Tem um sinal do igual com diferente de zero. Então, eu não posso ter uma fração que tenha esse B, a parte de baixo, zero, tá? Lembrando que fração é a mesma coisa que divisão. Então, se eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. Então, por exemplo, aí vem o conjunto do número Q. Vamos colocar assim, então. Vai, ó. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Vou colocar naquele mesmo jeitinho que eu coloquei antes, né? 2, 1, aqui é os naturais, certo? Vou colocar o zero aqui também, embora o zero represente de todos, né? Aí, números naturais. Aí depois vem o menos 3, asterisco no começo, menos 3, menos 2, menos 1, para representar os números inteiros, né? E aí vem agora os números racionais, que seriam as frações, né? 1 sobre 2, também entra 0,5, que é a mesma coisa, né? De 1 sobre 2. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê, tá? Então aqui, e entra outros também, né? Então pode ser assim, sei lá, 0,33 também, tá? 1/3, todos esses aqui, tá? E está representado aqui, ó. Pode ser o zero, que está aqui, o 1 positivo ou 1 negativo, o 1 positivo está aqui, o 1 negativo está aqui, pode ser o meio, tanto faz positivo e negativo também, né? Então, tanto faz ele ser positivo ou negativo, 1/3, e assim, o que vai acrescentar aqui é só a fração e esses números decimais aqui, tá? Note que todo número inteiro é também um número racional. Assim, Z é um subconjunto de Q. Então, por quê? Porque, por exemplo, vamos lá. Se eu pegar uma fração assim, ó, 2 sobre 2. Esse 2 sobre 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 2. Então, aqui vai ser 1. 1 é um número inteiro e um número natural, tá? Então, por isso que o número racional, ele é também, né? Porque você consegue escrever ele de uma forma mais racional. Se a gente colocar numa reta numérica, né? Vou colocar aqui menos 3, vou fazer uma reta numérica aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1,
2, 3, tá bom. Então, aqui, ó, daqui do 0 até aqui, eu posso pegar pequenas partes e fazer uma pequena fração aqui. Né? Se eu colocar bem aqui no meio, aqui, mais ou menos aqui, de 0 a 1, eu vou ter meio. Tá? Se for contar daqui, né, daqui até aqui, esse aqui é um meio, certo? Se eu pegar ele inteiro, é um inteiro, né? Se for só daqui até aqui, é um inteiro, certo? Então, é essa a ideia aqui. Importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais. Elas são números decimais que repetem após a vírgula, por exemplo, 1, né, esse 3 aqui infinito, embora possuam infinitas casas decimais, podem ser escritas como a fração, ó, 12 sobre 9 ou 4 sobre 3, que esse 1 sobre 3 aqui, que eu vou ensinar também como é que você vai fazer, achar aqui essa fração, né? 1,33333333333 aqui é a mesma coisa que 12 sobre 9, ou 4 sobre 3, tá? É uma divisão. Aí, no caso, se você quiser, você pode fazer a divisão. Vamos tentar fazer aqui. Vou fazer aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Ó, 12 dividido por 9. 12 não dá, né? Então, aqui vai 1. Ó, já achamos 1. 9 para 12 para 9, 3, né? Sobra aqui, ó, 3. Não dá. Então, nós colocamos a vírgula aqui e colocamos o 0, certo? Aí vem, que número vezes 9 chega perto do 30? É o 3. 3 vezes 9, 27. Aí coloca aqui, ó. Aí 27, sobra 3, acrescenta um 0, aí de novo 3, aí 27, sobra 3, e assim vai até na hora que você cansar, tá? Então, geralmente a gente coloca de 3 números depois da vírgula, tá? Se for muito repetitivo. Então, por isso que esse 12 sobre 9 é igual a 1,33. E por que que é esse 4,3? Porque é a forma redutiva, né? Se você pegar esse 12 sobre 9 e dividir eles ambos por 3, né? Divide por 3, 3 dividido por 12 é 4, né? Ou 12 dividido por 3 é 4, e 9 dividido por 3 é 3, certo? 4 terços, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar para o próximo. Subconjunto dos números racionais. Então, como os naturais e os inteiros, os números racionais também têm essas representações, né? Lembrando que quando aparece o asterisco, então é só gravar, apareceu o asterisco, tira o 0. E aí nós temos a representação dos números com o 0. Apareceu o sinal de mais, é positivo. Apareceu o asterisco com o sinal de mais, é sem o 0, mas é positivo. Apareceu o sinal de menos, negativo. Apareceu o asterisco com o sinal de menos, é negativo sem o 0. Fácil assim, não tem problema nenhum, tá bom? Então, é só olhar. Tá com asterisco? Tira o 0. Tá com o sinal de mais? Só o sinal de mais é com o 0 e positivo. Se tiver com asterisco e o sinal de mais, você tira o 0 e só os positivos. Se tiver só o que e o menos, ou, né, tanto faz qual for o subconjunto. Se for negativo, aí você já só vai colocar os números negativos, que pode ter o 0 também. Se for o asterisco e o símbolo do negativo, é somente os negativos sem o 0, tá bom? Então vamos lá continuar. Conjunto dos números irracionais agora aqui. O conjunto dos números irracionais é representado por esse I maiúsculo aqui. Também, se você for olhar lá, você vai ver que ele tem aquele detalhezinho, né? Uma outra trave ao seu lado, certo? Reúne os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica, tá? Então, periodicidade significa o quê? Que nem aqueles números que eu coloquei lá, né? 1,333, aí você vê um período, uma continuidade aqui de números 3. Já é o número irracionais, não, aqui ó,
não sei se vocês conhecem esse daqui, né? O nosso famoso pi, 3,141592, e assim ele vai se repetir, vai mostrando vários outros números, né? Nunca vai repetir numa sequência que nem aqui nós temos, né? Ou esse 1,203040 e assim por diante, ele também não vai repetindo uma ordem exata, tá? Os números irracionais não contêm os racionais, tá? Então eu não vou achar nos números irracionais ninguém que represente os números racionais. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui para você. Né, nós temos naquele conjunto lá dos números naturais, nós temos 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né, formando aqui o conjunto dos números naturais. Depois nós vamos ter o conjunto dos números inteiros, certo? Que vai formar o que? Vou colocar aqui, menos 3, menos 2, menos 1, certo? E aqui forma os números inteiros. E aí nós temos os números racionais. Lembra lá que é o, sei lá, 0,2, pode ser meio, pode ser menos 0,3, pode ser menos, sei lá, um terço e assim por diante, tá? E aí, os números irracionais, ele fica aqui à parte, ó, é um grupinho separado, eles não gostam muito de se misturar, tá? Eles não gostam muito de se misturar. Então, vou colocar aqui só esses dois números que estão aqui, ó, 3,141592 e 1203040. Aí eles ficam aqui à parte, ó. Tá? Ele não se mistura. Por isso que os números racionais não contêm os racionais e nem os racionais contêm os irracionais. Tá? São números à partes. Lembrando que eles não são periódicos, né? Eles não têm uma repetição aqui. Então, você encontrou um número quebrado, é esse aí, é o irracional, certo? Então vamos lá, vamos continuar então. Conjunto dos números reais agora, tá? Nossa, quanto conjunto eu tenho que lembrar? Tem que lembrar, reais, é esse R maiúsculo aqui, tá? Esse conjunto é formado pelos números, nós temos os números racionais, ele também tem os números irracionais, ou seja, lembra daquele grupinho que eu coloquei aqui, que tem os números naturais, tem os números inteiros, aí tem os números racionais, vou colocar aqui, aí vem os irracionais, que é um pessoalzinho que não gosta de se misturar, certo? Só que aí os reais, ele faz o quê? Ele junta todo mundo aqui, né? Então junta todo mundo. Então aqui nós temos lá o 1, 2 e o 3, sei lá. Aqui nós temos o menos 3, menos 2, menos 1. Aí aqui nós temos a fraçãozinha, 0,2, meio. E aqui nós temos os quebradinhos lá, 1, 14, 15, né? E aí 1, 20, 30 e assim por diante. Então, ele mistura todos esses, né? Então, ele faz a união entre os racionais e os irracionais, tá? E aí nós formamos esse grande grupo aqui, tá? Então, eles, podemos dizer que nos números reais estão contidos, né? Os números reais, ele vai conter os naturais, que está até escrito aqui, né? Naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Tudo isso aqui faz parte desse grupinho aqui, tá bom? Qualquer um deles faz parte desse grande conjunto dos números reais. Esse aqui é mais simples, né? É mais fácil. É a mesma coisa de dizer, né, só para alongar um pouquinho mais. Por exemplo, a pessoa mora, sei lá, no bairro X, né? Do município Y, do estado W, né? Do país Z, sei lá, do país Z e do mundo, né? E aí o mundo engloba quem? Engloba os outros países
que não estão, faz parte aqui desse grande, né, aqui, por exemplo, sei lá, os nossos vizinhos, a Argentina, colocar Argentina, Bolívia, Paraguai, sei lá. Então, seria a mesma coisa que nós todos estamos no mundo, estamos representados como pessoas humanas, certo? Então, conjunto dos números reais é isso aí, é esse detalhe que eu trago para vocês. Vamos lá, que tem mais uma informação ainda. Vamos lá, então. Temos também aqui, ó, intervalos numéricos, tá? Há ainda um subconjunto relacionado com os números reais, chamados de intervalos, sejam A e B números reais e A menor do que B, tá? Símbolo de menor aqui. Temos os seguintes intervalos reais. Vamos lá, que isso aqui é um pouquinho difícil de explicar. Vamos lá. Intervalos abertos de extremos, né? Então, o que aqui está dizendo aqui? Colchete A, B, fecha colchete, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, vou colocar um número fictício aqui, 1, que vai até o 5, certo? 1 e 5 aqui. Aqui está dizendo que o x ele pertence aos números reais, então nós já sabemos que é um conjunto dos números reais. E A é menor do que x e x é menor do que B. Então, por isso que está aberto aqui. Significa o quê? Que eu vou pegar todos os números reais a partir, não do 1, mas depois do 1, vai até antes do 5. Então, vamos supor que, sei lá, é 4,99, tá? E aqui seria 1,01, suponhamos, né? Então, porque é número real aqui, né? Então, nós temos aqui os números reais, 1,01, aí depois vem o 2, aí 3, aí colocando os números inteiros aqui, né? 3, 4, e aí chega até o 5. Aqui está esse intervalo de extremos, tá bom? Nós também, aí vamos aqui por outro, aqui, ó, intervalo fechado de extremos. Pode ver que não tem a bolinha aberta, tem a bolinha fechada, né? E aí você já vê que o sinal aqui de colchete aqui, ó, já está ao contrário, né? Ó, ele está para dentro, né? Então, colchete para dentro, A, B, fecha colchete, abre colchete, fecha colchete, é igual x que pertence a R. Então, nós temos o A, que é menor e igual a x, e x ele é menor e igual a B. Então, agora sim, ó, ele vai pegar, vamos colocar aqui do 1 ao 5 novamente, né? Então, ele vai pegar do 1, né, do 1 e vai até o 5. Quando aparecer dessa forma, ele vai do 1 até o 5. Então, engloba todos que eu coloquei aqui em cima, engloba aqui, certo? E já ao contrário também, né? Intervalo aberto à direita ou fechado à esquerda, tá? De extremos. Aí nós temos aqui, ó, abre aqui o colchete, A, B e o colchete aberto aqui para fora, né? Aí nós temos x pertence a R, A é menor e igual a x, que x é menor do que B, não é igual, tá? É menor. Então, mais uma vez, vamos colocar o 1 e o 5 aqui, então nós vamos ter ele a partir do 1 aqui até o 4,99, por exemplo, certo? E aí aqui eu encontro meio, 2/3, e aí eu encontro tudo aí, tá bom? Todos os números reais, intervalos reais. Também, aí para finalizar aqui, intervalo aberto à esquerda, tá? Aí já é o contrário. Vamos colocar aqui o 1 e o 5 novamente. Então eu vou pegar, nesse intervalo aqui, eu vou pegar a partir do 1,01, mais ou menos, né? Pode ser, ou então alguma outra coisa que você consiga representar, menor do que isso, mas não pode ser 1. E vai até o 5, agora sim, vai até o 5, tá? Então é a partir do, eu estou colocando aqui porque acredito que aqui seja a menor representação, tá? 1,01 até o 5. Então, e é representado aqui, ó, colchete aberto, A, B, fecha colchete, é igual a x, está contido em R, A é menor do que x, e x é menor ou igual a B, tá bom? É um pouco complicado? É um pouco complicado. É só praticando muito para entender esse conceito aqui, mas depois que você entende, meu amigo, já era, tá? Valeu? Vamos lá então? Obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar, inscrever-se aqui no canal
do professor Robson Gili, Prof. Robson Gili. Aqui está o meu Pix, caso você queira contribuir com esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, profrobsongili@gmail.com. Valeu!